Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Hoje o canal da Educação vai apresentar o ranking, pessoal, com os melhores vencimentos, melhores salários para a educação pública no estado, pessoal. No Brasil, na federação, nós temos aí os estados, né, que compõem o nosso país, o nosso Brasil, e aí eu vou apresentar o ranking com aqueles estados que pagam e que valorizam os seus trabalhadores de acordo com o piso salarial profissional nacional, esse mesmo, atualizado em janeiro, pessoal, e que passou o piso da educação para próximos de R$ 4.800. Daqui a pouco eu vou apresentar números para vocês. Mas vamos adiantar o vídeo aqui, porque o objetivo do canal da Educação é dar destaque a essa grande discussão que acontece em nosso país em relação ao ranking dos melhores salários de professores estaduais no Brasil. Você fica imaginando aí que você está trabalhando agora na rede estadual de ensino, seja ela no norte do Brasil, sul, está trabalhando aí nas capitais, né, dos grandes estados da federação, e aí se depara com um ranking onde temos ali os vencimentos dos trabalhadores. Você sabe que é difícil da gente apresentar isso aqui, pessoal, hoje de uma maneira totalmente atualizada, porque esses vencimentos, eles vencem, eles atualizam, né, na verdade, né, eles se mudam, modificam a depender das negociações que acontecem com o sindicato, da relação do governador com o funcionário público, da relação com o governo, com a Assembleia Legislativa e também fatores econômicos importantes aí que impulsionam. Mas o mais importante é saber aquele governador que de fato valoriza os trabalhadores e que coloca a educação em primeiro lugar no estado. Segurança é importante, saúde fundamental, mas a gente sabe que a educação ela é primordial para construir realmente um país diferente, né, pessoal? Então a gente está trazendo aqui para vocês o ranking dos melhores salários de professores estaduais do Brasil. O vídeo está sendo gravado hoje, pessoal. Então, quando eu digo para vocês que isso aqui carece de atualização, é porque agora mesmo fazendo o vídeo, amanhã pode ter uma mudança. Então esse ranking aqui ele pode ser alterado. Mas hoje, levando em consideração os dados de 2023, 2024 e vou dizer agora 2025, vou apresentar para vocês aí, pessoal, essa relação importante e você vai perceber algo aí que vai provocar todos vocês aí ao final do vídeo. E eu não preciso de dizer, porque como o canal de educação se refere ao estado de Minas Gerais, é essa que é a grande crítica que eu quero deixar aqui ao final do vídeo, com o último slide que eu pretendo apresentar e que já foi notícia em vídeos anteriores que o canal de educação produziu e que foi visualizado por milhares de pessoas. Mas vamos construir, pessoal, esse ranking exato e definitivo dos melhores salários dos professores da rede estadual do Brasil. Você sabe que isso é uma tarefa difícil, complexa, tem diversos fatores que influenciam essa remuneração. O piso salarial nacional, pessoal, para 2025 é o seu primeiro ponto. Eu vou partir da inicial. Qual que é a inicial hoje no nosso país, pessoal? O que é referência para todos os estados? Responde para mim aí. O piso nacional profissional dos trabalhadores, que hoje, pessoal, em 2025, está atualizado em R$ 4.867,77 para uma carga horária de 40 horas semanais. Vocês sabem que tem estados que pagam a depender, né, de seus planos de carreira, vencimentos maiores e a depender também daquela proporcionalidade que o Supremo Tribunal Federal definiu aí. Vocês sabem bem do que estou falando, Minas Gerais é um exemplo disso, porque não paga em torno das 40 horas semanais, mas paga em relação às 24 horas semanais. Cada município, cada municipalidade, cada estado é uma realidade e em Minas Gerais já estou dizendo que são pagos aqui proporcionais 24 horas semanais esse valor do piso. Mas tem um detalhe que, calma, que eu vou deixar para o final do bolo, que a deputada Beatriz Cerqueira vive falando, comentando aí nas audiências que eu participo, pessoal, que é em relação a... Espera que eu vou falar. Fica aí comigo até o final, porque daqui a pouco eu vou dar recado. Mas vamos explorar os estados que se destacam com as melhores remunerações para professores na rede pública estadual, analisando os fatores que influenciam esses valores e, claro, as particularidades de cada região. Como eu disse, é muito complexo a gente estabelecer que bater o martelo e dizer assim, é exatamente esse.
porque agora estou gravando o vídeo e pode ter alteração amanhã. Mas tendo em vista a situação econômica do nosso Brasil e muito especialmente a situação econômica do nosso estado de Minas Gerais, mesmo tendo entre 30 e 40 bilhões em caixa, pessoal, mesmo tendo do Fundeb, que pode ser feito aí de maneira distributiva aí colaborativa, vamos dizer, com a União, que pode fazer complementação desses investimentos para os trabalhadores da educação, nós vamos apresentar aqui, você vai perceber um detalhe, Minas Gerais está longe desse ranking aí dos professores. Mas fica aí porque eu vou mostrar para vocês o segundo slide que eu apresento na tela para vocês nesse momento. Quais são os fatores que influenciam os salários docentes, pessoal? A primeira coisa é o piso salarial versus salário médio. O piso salarial nacional é apenas o valor mínimo, né? O que realmente importa é o salário médio ou o valor de ingresso na carreira para diferentes níveis de formação, que pode variar significativamente entre os estados. Em relação a isso, vocês sabem que nós temos aqui em Minas Gerais a Lei 21.710 de 2015, que também, a depender do estado, aqui em Minas Gerais nós tivemos o governador Romeu Zema que ajuizou essa lei, e aí muitos dos direitos dos trabalhadores que foram conquistados depois de uma votação unânime dos deputados, pessoal, de uma emenda constitucional, de uma mudança na Constituição Mineira, essa discussão ela volta para o Tribunal de Justiça e a decisão dada aí a inconstitucionalidade de alguns artigos. Portanto, algumas perdas importantes no vencimento dos trabalhadores da educação em Minas Gerais. E isso pode, quando eu estou gravando o vídeo, estar acontecendo aí com vocês. Porque o governador, ou mesmo o prefeito, ele tem sempre a tendência de dizer que não dá conta de pagar. E diferentemente em Minas Gerais, que tem caixa, porque o governador não paga a dívida e não paga há 6 anos a dívida de Minas. Não está pagando, está acumulando caixa, está acumulando recurso. Agora tem o Propag, tem o regime de recuperação fiscal, vocês sabem de tudo isso do que estou falando, porque vocês estão acompanhando o canal de educação e mais do que isso, acompanhando também as novidades que o canal de educação apresenta através de audiências que acontecem na Assembleia Legislativa. Mas é preciso destacar que existem níveis de formação. Então você tem ali, no caso do piso salarial nacional, é para uma carreira inicial para quem tem ensino médio. Esse detalhe é importante porque a deputada Beatriz Cerqueira, ela já desistiu, ela já deixou de lado a discussão em torno da proporcionalidade. Então hoje ela está batendo na tecla e ela está certa nesse quesito. Por quê, pessoal? Porque de fato na lei federal fala que é para início de carreira para quem tem ensino médio. Em Minas Gerais, nenhum professor, ou melhor, eu não vou dizer que nenhum professor, mas os professores, o acordo que foi feito na Lei 21.710 é que o inicial de carreira seria para curso superior, para licenciatura plena, pessoal. Então veja bem que não há que se falar em Minas Gerais em professores que possuem ensino médio. E mesmo assim, o governador pega o valor do piso salarial profissional, que como eu mesmo disse, ele é hoje R$ 4.867,77 para 40 horas e faz uma proporcionalidade de 24 horas para início de carreira de ensino médio, quando deveria estar pagando o valor para nível superior. Então já começa dando esse destaque aqui. E aí entramos naquela questão, naquela celeuma em relação ao ensino médio, em relação a mestrado, a doutorado, e pós-graduação, certificação que está na Lei 21.710, que eu nunca entendi. Aquela certificação para mim é para enrolar. É para deixar o servidor demorar a crescer na carreira. Eu quero entender isso, eu queria que alguém pudesse uma hora sentar e me explicar a certificação. Que ela para mim não vale nada, mas ela está lá na carreira no nível 2. Me explique a certificação, por favor, quem tem conhecimento de causa, me fala, tente me convencer de que essa certificação ela é positiva, que ela existe, porque nunca foi feita prova de certificação para professor no estado de Minas Gerais. Ou eu estou enganado aqui? E aí eu quero saber como é que anda o seu plano de carreira em outros estados. Então, o primeiro ponto que eu quero debater é o piso salarial versus salário médio. Esse destaque já está sabatinado aqui, eu passo para o outro ponto, que é a carga horária. Os valores são geralmente padronizados para 40 horas semanais. É claro que nem todos os estados operam com essa carga para todos os professores, o que dificulta comparações diretas. E um outro ponto que eu quero destacar é que Minas Gerais efetiva os seus trabalhadores com uma carga horária que não é de 24 horas semanais. Nós temos que parar com essa ilusão de achar que todos os professores possuem 24 horas semanais.
E porque nós temos professores que têm 15 horas semanais, tem professor que tem 10 horas semanais, tem professor que tem 8 horas semanais. O estado de Minas Gerais agora, nesse concurso, pessoal, ele pretende no mínimo 8 horas semanais, porque eu vi o edital CEPLAG 01/2025, porque em Minas Gerais está tendo concurso. E se você pegar agora o edital lá, o vencimento do professor é de R$ 2.700 aproximadamente. O que já está errado, porque o governador acabou de... Aliás, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei do governador do estado, transformando de 5,26%, né, os vencimentos dos trabalhadores da educação. Quando, na verdade, deveria ter sido 6,27%, que foi o que discutiram lá na portaria interministerial logo no início do ano. Então, normalmente, pessoal, é ilusão pensar que se paga 24 horas semanais. Não paga. Aí vai depender da carga horária e do número de aulas que o professor possui. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Então é importante destacar, porque nem todos operam com essa carga horária para todos os professores, o que dificulta comparações diretas. Ainda mais quando se diz 40 horas semanais, porque a carga horária é 40 horas. Ninguém poderia estar recebendo isso. Mas o que a lei federal vem dizer é que, para quem atua com até 40 horas semanais, não poderiam estar recebendo menos do que o valor do piso. Ou seja, em tese, nenhum professor deveria estar recebendo menos do que o valor do piso da educação. É o piso. Pessoal, então teria que ser 4.800 e não é assim que funciona no geral. Atualização dos dados. Os salários podem mudar rapidamente com reajustes anuais, eu acabei de falar isso, negociações sindicais, mudanças nas carreiras, tornando difícil manter as informações que eu estou apresentando aqui nesse momento atualizadas, porque agora vai aparecer alguém, vai colocar nos comentários assim: Tancredo, esse vencimento que você está colocando aí não é real, já houve alteração. Então vamos apresentar um ranking aqui, pelo menos 4 estados, pessoal, que lideram são os líderes em remuneração docente no do Brasil. Por isso que eu te convido para você fazer a sua inscrição no canal de educação, compartilhar esse vídeo, coloca um comentário, dá um like para ajudar na monetização, pessoal, e não só na monetização do YouTube, mas acima de tudo, pessoal, para ajudar o YouTube o canal, na verdade, a ser indicado, e o YouTube indicar o nosso canal para outros colaboradores. Então, estados líderes em remuneração docente. Nós temos um primeiro em R$10 mil aproximadamente, pessoal, estamos tratando de média, Mato Grosso do Sul. Frequentemente citado como o estado com o maior salário inicial e final para professores para a jornada de 40 horas semanais. Claro que antes de você pegar suas malas e viajar para Mato Grosso do Sul para concorrer lá nos concursos públicos, calma que eu vou citar mais 3 outros estados. Nós vamos falar aqui do Maranhão, onde o piso salarial para professores licenciados com jornada de 40 horas semanais em 2023, dados 2023, certamente atualizados em função das portarias interministeriais de 2024 e 2025. O vencimento é de R$ 6.867. Em Roraima, pessoal, o valor do piso salarial para professores com jornada de 40 horas semanais em 2023 é de R$ 6.103. Roraima. E aqui nós temos R$ 11.447 é a remuneração média após reajuste em 2024, considerando salários avançados na carreira. Vocês estão vendo aí ao lado do mapa do Brasil, né, pessoal, e destacando aí essas informações importantes. Então temos aí Pará liderando, Mato Grosso do Sul, temos aí Maranhão e Roraima, por incrível que pareça, né, pessoal? Vamos seguir aí esses pontos aí. E detalhes, tá, pessoal? Tô falando de remuneração que pode estar atualizando, pode estar mudando esses dados a qualquer momento. E lembrando também que eu pesquisei vários estados que têm se destacado na educação, inclusive no fator qualidade DEB 2023, e 2 estados se destacam prontamente, tá, pessoal? Que é o estado do Ceará e Paraná. Eles estão em todas as listas, tanto anos iniciais, anos finais, tá, pessoal? E é importante dar esse destaque para vocês, inclusive ensino médio. Faço questão de deixar claro que não é só questão de remuneração, mas Ceará, Paraná, eles também fazem parte dessa lista no tocante à qualidade da educação. Segue o vídeo aqui, onde nós vamos destacar um pouco o Mato Grosso do Sul, que é o líder em remuneração. Uma liderança absoluta, né, pessoal? O Mato Grosso do Sul é frequentemente citado como o estado com o maior salário inicial e final para os professores da rede estadual do Brasil.
Os salários podem ultrapassar os R$ 10.000 para professores com jornada de 40 horas semanais, dependendo da progressão na carreira, que ainda tem um plano de carreira dos trabalhadores. Ele possui um plano de carreira estruturado que valoriza a formação continuada e o tempo de serviço, permitindo progressões significativas na remuneração. Outros estados que eu quero destacar aqui é Mato Grosso. Apresenta salários muito competitivos, especialmente para professores licenciados com 30 horas semanais, podendo atingir valores elevados ao longo da carreira. O Ceará, além de se destacar na qualidade da educação, como eu mesmo coloquei, oferece bons salários, com um piso que estava em torno de 5.413 para 40 horas em 2023. E nesse sentido eu faço uma parte aqui, pessoal, porque alguns poderiam dizer, tá vendo como é que não tem nada a ver salário com qualidade? Porque o canal de educação agora há pouco comentou, pessoal, sobre essa questão do Ceará, né, em relação à qualidade, mas ele não está ali entre os 4 que eu apresentei no tocante a vencimento. Mas se você for analisar, Ceará foi citado aqui, ó, além de se destacar na qualidade, oferecendo bons salários também. Tem a ver sim, gente. Distrito Federal, embora não seja um estado tradicional, o Distrito Federal costuma ter salários acima da média nacional para os professores da rede distrital. Ah, mas o padrão de vida lá é alto. Não estou entrando nesse mérito. O padrão de vida lá, de fato, é alto. Mas não é essa a ideia do vídeo que eu quero apresentar para vocês. É como eu disse, é muito complexo e até perigoso uma apresentação como essa, porque o que eu digo, pessoal? Porque esses dados eles estão sendo atualizados diariamente, semanalmente, a depender de leis que acontecem na Assembleia Legislativa ou mesmo de negociações com os sindicatos. Agora mesmo, quando eu estou gravando esse vídeo, pessoal, nós temos greves acontecendo, inclusive aqui em Belo Horizonte, na Prefeitura de Belo Horizonte, onde os professores estão parados, reivindicando o quê? Precisa falar outra coisa mais? Melhores condições de trabalho, vencimento, salário, pessoal. Salário, benefícios e gratificações adicionais. Aí nós temos a titulação, professores com mestrado, que em Minas Gerais a gente já está discutindo isso há tempos. Nós temos, inclusive, mais uma vez, eu faço questão de destacar um projeto de lei da deputada Beatriz Cerqueira, que pretende revolucionar a educação. Aí sim, revolucionar a educação no que diz respeito à garantia de que uma titulação de professor ela seja reconhecida imediatamente após a formação. Ah, vai ter estágio probatório. Não importa, passa o estágio probatório, você pode reconhecer o trabalhador de acordo com a sua titulação. Ou nós vamos tratar doutores como especialistas até quando? Ou nós vamos tratar doutores ou doutorando, mestres, porque se é doutorando, mestrado no mínimo tem, e nós vamos tratar como um professor que fez uma graduação. Há diferenças. Para aqueles que acabaram de sair das universidades, aqueles que estão melhorando o seu conhecimento, se aperfeiçoando, se dedicando para levar isso para a sala de aula, porque o resultado vai estar lá na frente. Mas aí em relação a mestrado, doutorado, e essa discussão em Minas Gerais em torno do doutorado que a deputada sempre comenta, recebem adicionais significativos em muitos estados, elevando consideravelmente o salário base. Tempo de serviço, a progressão por tempo de serviço garante aumentos periódicos na remuneração, valorizando a experiência profissional. Nós temos a Lei 21.710 com letras que nós chamamos de progressões de A a P, onde você tem ali um percentual de gratificação que é pequeno, mas você tem ali uma progressão na carreira. E você tem níveis que nós chamamos de promoções na Lei 21.710, que é uma valorização dos trabalhadores de 5 em 5 anos, 10 anos, enfim, que é o tempo de serviço, valorizando a experiência profissional dos trabalhadores em tempos periódicos. Desempenho. Alguns estados oferecem gratificações por desempenho, incentivando a qualidade do ensino e os resultados educacionais. Qual é o desempenho que o trabalhador em Minas Gerais recebe, pessoal? Eu quero que vocês falem agora para mim qual é o desempenho. Ah, mas tem um advérbio, que é o adicional de valorização dos trabalhadores de educação básica. O advérbio não é desempenho, pessoal, me desculpem, é por tempo. Esse advérbio é por tempo, não é desempenho. Então, essa questão de desempenho, isso sim, pessoal, nós temos parâmetros para avaliar e para julgar a educação no estado, em qualquer estado da federação.
Se levarmos em consideração esses 4 elementos importantes aqui, como, por exemplo, o desempenho no tocante à valorização dos trabalhadores, a localidade adicional por trabalho em áreas remotas ou difícil acesso, compensando os desafios específicos dessas regiões. Eu trabalhei, quando iniciei minha carreira na educação, na famosa Escola Estadual de Lagoa, lá em Esmeraldas. Alô, alô, Esmeraldas, um grande abraço para você. A melhor escola que eu trabalhei na minha vida. A melhor escola que eu trabalhei na minha vida. Escola Estadual de Lagoa, a melhor escola que eu trabalhei na minha vida. Eu não canso de dizer, porque foi uma das melhores instituições em termos de aprendizado e era longe, gente, era longe. Eu saí de casa, eram 45, 50 quilômetros só para chegar. Então eu iniciei minha carreira assim, andando mais ou menos, pessoal, 100 quilômetros todos os dias para poder trabalhar, recebendo um salário que era uma verdadeira vergonha. Ai, meu Deus, é assim mesmo, tá, gente? É assim mesmo. E aí a comparação com o piso nacional, tá aqui o piso nacional, claro que aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção que aqui tá 4.500, tá? Por isso que a laminazinha tá aqui para baixo, e hoje é 4.800, tá? Quando eu peguei esse dado era com piso de 4.500, era o antigo 2024, hoje 2025 é 4.800 e pouco. Mato Grosso lá em cima, Maranhão, Roraima, Ceará e Pará, tá o dado, qualquer coisa, você para o vídeo e complementa essas informações aí, pessoal. E considerações finais e desafios aí que nós temos que implementar. E aí eu tô quase encerrando o vídeo aqui, porque nós temos mais um slide importante. Esse eu faço questão de chamar a sua atenção, porque ele é fundamental, porque eu vou apresentar a realidade de Minas Gerais para vocês. Mas não é uma realidade do jeito que eu gostaria de apresentar, porque a gente teve discrepâncias aí. Mas eu vou deixar isso claro para vocês daqui a pouquinho. Bom, valorização profissional. Melhores salários refletem o reconhecimento da importância do professor. Entende o que eu estou falando? Você olha a profundidade dessa frase. Melhores salários refletem o reconhecimento da importância do professor. Agora, se nós não recebemos os melhores salários, qual a imagem que o Estado, que o poder público, que o chefe do poder executivo, seja ele prefeito e governador, está passando para o seu profissional da educação? Não há reconhecimento da importância do professor. Dados atualizados, necessidade de informações mais precisas e recentes sobre remuneração, tá, gente? Eu quero deixar claro que essa lâmina aqui, é claro que ela tem erros, é claro que ela apresenta divergências, é claro, gente. Isso aqui são dados que estão aí volúveis, vão passar por transformações. Como eu mesmo disse, agora mesmo alguém pode me falar assim, nada disso, Tancredo. Você está totalmente equivocado. Mas me prove diferente então disso, me prove diferente. Eu faço outro vídeo aqui, eu anulo e faço outro. Mas me diga aí, pessoal, se esses dados que eu estou apresentando estão muito próximos da realidade de alguns estados. Disparidades regionais, né? Grandes diferenças salariais entre estados precisam ser reduzidas. A grande discussão hoje que temos em Minas Gerais, não sei se seria a grande discussão, né? Porque eu deixo isso para as autoridades da educação. Mas uma das pautas que se comentam hoje aí é que um professor, né, que está iniciando a carreira, ele está recebendo praticamente o mesmo vencimento de um que está terminando a carreira, gente. Isso não tem a menor lógica um negócio desse. Imagina um profissional que tem 25 anos de escola, né, 60 anos de idade, 65, 25, 30 anos de educação. E aí ele está chegando ali, a diferença salarial para o início de carreira é praticamente irrisória. Sabe, são alguns reais. Isso não é possível. Que valorização é essa? Não é concebível uma situação como essa. E para finalizar, para obter dados mais precisos e atualizados sobre os salários dos professores estaduais, não canso de dizer, seria necessário consultar os planos de carreira, tabelas salariais de cada secretaria estadual de educação que eu não tenho acesso, ou dados compilados por organizações como Todos pela Educação, no Anuário Brasileiro da Educação Básica. Um outro ponto que eu destaque, vai ser o tema do nosso próximo vídeo, é sobre qualidade da educação. E eu vou falar sobre a OCDE, a quantidade de alunos ideal para as salas de aula. Vou apresentar até mais ou menos como que é aí em países da América Latina, Europa,
Finlândia, Dinamarca, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá, pessoal? Alguns asiáticos. Eu vou apresentar esses dados gerais que eu considero importantes. Afinal de contas, qual é a média de alunos na Finlândia, na Dinamarca? E para encerrar, pessoal, o impacto no servidor aplicado 6,27%, mas que para nossa tristeza não são 6,27%. É o que eu falo, uma coisa é quando eu desenhei esse mapeamento aqui, pessoal, esse ecossistema dos vencimentos em Minas Gerais, eu estava falando em torno da portaria interministerial que ela tratava de 6,27%. Mas o que foi autorizado na Assembleia Legislativa é um pouco menos disso, 5,26%. E aí eu pergunto, é pirraça? É briga? É o que é? Por que não foi 6,27% no mínimo? Por que tem que ser 5,26%? É lamentável que isso aconteça. Quer dizer, procurou-se um percentual para que os ASBs atingissem ali pelo menos o mínimo, um salário mínimo. E por sorte, agora nós temos uma deputada que batalhou para que nenhum trabalhador em Minas Gerais receba menos que o salário mínimo. Na educação. Não sei se em outras pastas, alô, Sindiúti, deputada Beatriz Cerqueira, todos os nossos colegas aí da Assembleia Legislativa, passe informações para nós aqui. É verdade que agora nenhum servidor público poderá receber menos do que o salário mínimo? É assim mesmo? Para os próximos anos? Porque aqui em Minas Gerais, pessoal, nós temos informações de que pelo menos 30 mil ASBs recebiam até agora, mês passado. Estou gravando o vídeo hoje, junho de 2025, menos do que um salário mínimo. E aí o 5,26 foi para atingir o mínimo. Essa que é a lógica aplicada aí pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Esses vencimentos que estão aí, pessoal, são o que eles recebiam, e eu provo que os ASBs, quem é ASB, porque o vídeo vai para o Brasil inteiro, ASBs são pessoas que cuidam da limpeza da escola, cuidam da merenda dos alunos, zelam pelo prédio escolar, nos pequenos reparos, nas manutenções, e bomba, né? Bomba, porque 112 escolas em Minas Gerais, 112 escolas de 5 superintendências regionais de ensino vão receber aí uma parceria público-privada, ou seja, tchau ASB, para 112 escolas, PPP em Minas Gerais, que é diferente de terceirização, nós sabemos disso. Mas espera aí, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Nós estamos governando para entregar as nossas instituições para OS, para parceria público-privada, para projetos piloto? É isso, até quando vai ser assim? Se depender de mim, até a próxima eleição. Tá, pessoal? Deixo claro para todos vocês. Mas aqui tá aqui, ó. A ASB 1466,59 aumentou 5,26%. Se você aplicar o 6,27, daí esse valor que tá aí, ó, 1.558. E aí vai seguindo. E claro, faço questão de destacar o professor em Minas Gerais, que para 24 horas semanais, para quem atua com 24 horas semanais, 16 da regência e 8 de módulo 2, aqui no terço, conforme a Lei Federal 11.738 de 2008, 2.774, que agora passou para 2.920, 2.940. Tá, pessoal? Porque, lembro, repito, 6,27 não foi o que foi aplicado em Minas, 5,26%. Qualquer coisa, você para o vídeo e dá uma lidinha aí, tá, pessoal? Um grande abraço para você. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Vou ficando por aqui. Por enquanto, no próximo vídeo, eu vou falar sobre qualidade na educação e vou apresentar um ranking com os melhores indicadores com base no IDEB 2023. Não perca o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Quem tá falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.